Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, que possamos nesse momento contar com os irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, no plano espiritual superior, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão conduzindo os nossos trabalhos, que nossa irmã Valéria, que vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída, e com certeza assim o será. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria, evoluir sempre. Muito boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É muito bom a gente estar aqui nessa oportunidade da gente estudar e falar sobre uma coisa que eu não sei para vocês, mas para mim é um desafio constante, que é evoluir, né? Não sei se é só para mim, né? Mas evoluir, meus queridos, essa é a nossa missão, é a nossa tarefa, né? Sempre, porque a diferença é que hora nós vamos estar aqui na prova, né? No Enem, no vestibular, que é a hora que a gente está encarnado, então é a hora que a gente tem que botar ali, né? Todo o nosso conhecimento, todo o nosso esforço em prática, né? Nos desafios, nas provas, nas experiências que a gente tem que viver aí ao longo da nossa caminhada evolutiva. E aí, ora a gente continua, né, a nossa evolução no plano espiritual, porque essa evolução ela é sem fim, ela é constante, né? Até porque a gente sai de uma condição de ser criado por Deus simples e ignorante, e a gente vai evoluindo até alcançar uma perfeição. Então, daí a gente já pode imaginar e já pode tendo a noção do que é essa caminhada aí que a gente tem, que é uma longa, longa caminhada, porque a gente vai passando por todas essas fases aí. E aí, no domingo, a Ângela Washington fez uma palestra ótima, e a Ângela também. A Ângela falou de uma coisa muito interessante, que é de uma passagem lá do Evangelho, que é muito interessante, que é quando Jesus fala, né, dos muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, ela até falou que a gente está sempre sendo convocado, aproveitando que a gente está aí na Copa, né? Então, essa palavra aí está em voga, convocação. A gente é sempre convidado, a gente é sempre ali estimulado a aceitar esse convite. Mas que convite é esse, né? E o que é ser escolhido? É ser ter alguma preferência, Deus preferir um ou outro? E ela falou muito bem, de uma forma muito clara, que me fez pensar exatamente isso. A gente é chamado o tempo todo a praticar a lei de amor, a lei de caridade. O tempo todo, né? Na vida a gente vai ter oportunidades, experiências, situações, relacionamentos que vão nos fazer esse convite aí para sermos cristãos e para praticarmos a lei de amor. Mas para que a gente seja escolhido, para que a gente possa aí entrar nesse rol aí, a gente precisa se esforçar muito, né? Porque nós temos muitas imperfeições, a gente ainda está muito próximo da origem, né? Porque a gente ainda tem muito mais imperfeições do que perfeições. A gente ainda tem muito egoísmo, a gente ainda tem muita vaidade, a gente ainda tem muito orgulho, né, no nosso espírito, e a gente precisa aprender a trabalhar. Primeiramente, reconhecer, né, porque é tão difícil, às vezes, a gente se reconhecer que tem, porque a gente sempre se justifica, a gente sempre acha que é por causa do outro, e aí a gente precisa fazer esse autoexame, esse olhar, né, para dentro, para entender que nós ainda estamos nessa etapa evolutiva onde essas imperfeições ainda prevalecem. Preste atenção que eu estou falando ainda, porque essa não é a nossa condição eterna, né? É agora, esse momento, a gente ainda está assim. Mas depende do nosso esforço, do que a gente faz com o conhecimento da doutrina, porque nós espíritas ainda vamos ser mais responsabilizados, porque não adianta pretextar a ignorância. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Né? Então, a gente vai vendo o tamanho da nossa responsabilidade quando a gente estuda a doutrina, quando a gente se diz espírita, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades aí de colocar todo esse conhecimento em prática. Né? A gente sabe que isso é um grande desafio.
Então a gente precisa trabalhar para ser aí o escolhido, para não entrar num festim de bodas no reino dos céus e ter que ser convidado a se retirar, porque a gente ainda não pratica essa lei de amor, a gente ainda não consegue entender um pouquinho. E para a gente se situar, eu vou lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a escala espírita, só para a gente entender um pouquinho onde nós estamos situados ainda. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram, né? Porque é uma classificação aqui didática para que a gente possa entender essa escala espírita que nós temos, né? Espíritos inferiores, temos espíritos medianos, temos espíritos superiores, né? São 3 ordens que eles nos mostram aqui. E aí, temos aqui a 3ª ordem, que é a dos espíritos imperfeitos. Vamos ver se alguém se identifica. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Estamos cá nós, aqui estamos, né? Mas essa é uma classificação que a gente vai entendendo, e à medida que a gente vai evoluindo, que nós vamos encarnando em outros planetas, a gente vai passando da 3ª ordem, sucessivamente para a 2ª, até atingirmos a 1ª ordem, né? Daqui a algumas, sei lá, milhões de encarnações, mas não vamos... Como é que é, Magui, que você fala? É isso aí, a gente vai progredindo e temos muito tempo, porque nós somos infinitos, né? Então aqui a gente não se preocupe com essa questão de tempo, porque tempo e espaço são medidas que a gente usa aqui, né, na matéria, enquanto a gente está encarnado, mas a gente tem uma longa trajetória, e é claro que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ia criar um mecanismo, né, para que a gente fosse evoluindo. E ele criou esse mecanismo, que é a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Nós vamos vir aqui, nós vamos encarnar, nós vamos assumir uma matéria com uma finalidade muito nobre e muito importante, que é de evoluir, que é de trabalhar o nosso espírito, que é de trabalhar, né, todas esses instintos que nós trazemos, todas essas imperfeições, e exatamente isso. São as situações próprias que nos acontecem, que nos chegam, que às vezes a gente não entende, a gente não gosta, a gente reclama, a gente faz birra, a gente faz pirraça, mas são exatamente essas as benditas oportunidades que a gente tem que vencer, que aprender, né? Nos momentos em que a gente é desafiado, ou seja, que a gente é convidado a trabalhar a resignação, a trabalhar a aceitação, né? E a gente sabe que para a gente fazer isso, na nossa condição de espíritos imperfeitos, da 3ª ordem, é um esforço muito grande que a gente tem que fazer. E às vezes a gente acha que ainda tem que vencer o outro, que tem um inimigo fora. Não, a gente precisa olhar para dentro e entender que a gente precisa modificar o nosso espírito, modificar quem nós somos, a nossa essência, né? Quem nós estamos agora, o corpo que nós estamos agora, a personalidade que nós temos, ela é de agora, é dessa existência. Mas a essência, o espírito, esse sim, precisa ser trabalhado com muito amor, com muita paciência, com muita amorosidade, porque não adianta também a gente achar que a gente tem essas imperfeições e que amanhã, num passe de mágica, a gente vai levantar com tudo resolvido, né? Não quer ter problema. Como é bom, né, a gente se iludir, né? Não é bom. A gente se ilude, né, achando que, mas eu quero ser feliz. Mas a felicidade na nossa condição, no planeta, vou até pegar aqui, hoje o Luiz não está aí, mas o Luiz sempre fala, você nunca pega o globinho, né? E o Washington também estava falando que agora, no dia 15 de novembro, nós completamos aqui, encarnados no nosso planetinha, 8 bilhões de habitantes que nós temos aqui, né?
8 bilhões de espíritos encarnados numa grande oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? Tendo aí todos os desafios que são característicos de um planeta como o nosso, onde a maldade ainda prevalece. Mas a maldade prevalece no mundo por quê? Porque o mundo é mau, Deus criou? Não. Porque nós, os serizinhos que estamos aqui encarnados, ainda trazemos em nós essas imperfeições, essa propensão para o mal. Mas também nós temos muita ajuda, nós temos muitos recursos, e esse é um dos grandes objetivos da doutrina espírita, que lá em 1857 foi codificada por Kardec, e depois, ao longo dos outros anos, foi aí trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Médiuns. Para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente entenda. Porque a gente já tem uma ideia de Deus, mas a gente ainda não compreende Deus. A gente ainda entende Deus como um Deus parcial, um Deus que castiga, um Deus que pune. Claro que não. Se ele nos punisse, ou se ele tivesse mal intencionado, ele ia dar uma única chance só. Vai lá, você só vai ter essa oportunidade de evoluir. Você vai sair de um processo de simplicidade, de ignorância, e vai chegar à perfeição. E uma única oportunidade. Vai lá e se vira e dá seu jeito. Não é assim. Deus é infinitamente amoroso, justo. Ele sabe o quanto custa e o quanto demora esse processo. Ele não tem pressa. Porque ele sabe, ele nos criou para sermos perfeitos, para atingirmos essa evolução, para a gente ter realmente o bem prevalecendo, mas enquanto a gente não vê coletivamente esse bem, essa harmonia prevalecendo aqui, a gente vê essa condição. Mas à medida que a gente vai evoluindo, o planeta também está no seu processo de mudança, de transformação. Nós é que temos que mudar, os habitantes, né, desse planeta. E aí a gente fala muito, né? A gente está falando aqui desse processo de aperfeiçoamento, que é a reencarnação. E aí eu fui lá no dicionário, como diz a Sueli, que ela gosta muito das palavras, que a gente tem que prestar atenção nas palavras, no que significam as palavras. Eu fui lá ver o que é processo. Né? A gente fala tanto de processo evolutivo, processo reencarnatório. O que vem a ser um processo? Está lá, ó. É uma ação continuada. É uma realização contínua e prolongada de alguma atividade. É um segmento, um curso, um andamento, um desenvolvimento, uma marcha. E o que nós estamos fazendo? Exatamente isso. Passando por todo esse processo. Prestemos atenção, ação continuada, realização. Ação, meus queridos, ação, né? E quantas vezes a gente, através das nossas preces, na nossa conexão com a espiritualidade, a gente quer que as coisas mudem, a gente quer mudança, a gente quer um mundo mais tranquilo, a gente quer coisas melhores, mas aí a gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo, qual está sendo, ou quais estão sendo as minhas atitudes, as minhas ações para que isso se efetive. Porque muitas vezes a gente fica sentado esperando e achando que as coisas vão cair do céu, né? E está sempre lá, o Washington falou domingo, ajuda-te, o céu te ajudará. Primeiro a gente precisa agir, a gente precisa ter atitude. Como? No nosso dia a dia, dentro da nossa casa, cuidando da vida, cuidando dos nossos semelhantes, nos capacitando intelectualmente, estudando, adquirindo conhecimento, colocando em prática onde a gente pode, ali dentro da nossa casa, com pequenas atitudes. E isso é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, né? Ter essa paciência, ter essa consciência de que nós estamos submetidos a esse processo e que o nosso semelhante também está. Porque às vezes a gente cobra demais do outro, né? A gente cobra atitude, a gente cobra uma perfeição que nem a gente tem. E aí a gente cobra do outro. A gente não tem paciência, às vezes, com o processo do outro. E se a gente já está um pouquinho
adiantado, ou se a gente já tem um pouquinho que seja de conhecimento da doutrina espírita, o que nós temos que fazer com isso? Colocar isso em prática. Respeitando, sendo paciente, caridoso com aquele que não entende. E a gente sabe que nós estamos aqui, né? E de 8 bilhões aqui, cada um está aí seguindo seu caminho, fazendo as suas escolhas, buscando as suas orientações filosóficas, religiosas, buscando evoluir. Só que a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa entender que esse processo ele é desafiador para cada um de nós. E por que a gente não acha que é para o próximo? Ele também está evoluindo, ele também está aprendendo, ele também está acertando, está errando, está se equivocando. É o mesmo processo. Então, esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, também nos ajuda a ser mais caridoso, ou pelo menos deveria, né? Ajudar a gente a ser um pouquinho mais empático, a entender um pouquinho melhor a dificuldade do outro. Ele não entende, ele não sabe, ele não está vendo dessa forma. Né? Cada um de nós passa por N experiências. Né? Não só nessa, a gente vem falando de muitas e muitas experiências, porque hoje nós somos o somatório de todas as experiências, de todas as encarnações, de todas as vivências que a gente já teve. Né? E hoje a gente está tendo a oportunidade de estudar a doutrina e de entender esse mecanismo evolutivo para que a gente melhore, para que a gente evolua, porque não adianta a gente ter esse conhecimento e guardar só para a gente. Então, essas ações, né, o tempo todo Jesus está ali no Evangelho, nos ensinando através das parábolas que a gente tem que ter essa ação, a gente tem que ter atitude. Se a gente quer coisas diferentes, a gente tem que agir de forma diferente. Sendo através dos nossos pensamentos, sendo através dessa autoanálise, de observar coisas que a gente assiste, coisas que a gente dá energia na internet, né? Tantas coisas. E nós estamos vendo, hoje já é dia 22 de novembro de 2022, né? Olha, parece que passou voando o tempo. Gente, o que é? É o tempo, é um recurso preciosíssimo. E quantas vezes a gente perde o nosso tempo, né? Com coisas que não vão nos acrescentar em nada, com leituras, com situações, com filme, com série, com um monte de coisa, que às vezes a gente é legal ver e tudo, mas a gente se distrai muito, né? A gente vem aqui para a matéria, a gente se deslumbra, a gente acha que é daqui, e a gente deposita toda a nossa felicidade, muitas vezes, no ter. Né? Eu tenho que ter uma boa posição social, eu tenho que ter uma boa aparência, eu tenho que estar bem, mas é sempre o ter, o ter, o ter. E todas essas coisas são do mundo. Né? A nossa verdadeira propriedade, muitas vezes, é o que a gente menos se interessa. Né? Que é o nosso crescimento, é o nosso aperfeiçoamento. E isso fica aí deixado, muitas vezes, de lado. E a gente tem que inverter essa lógica, porque nós somos seres espirituais numa existência corpórea. Nós não somos o corpo. Nós estamos num corpo físico. É muito diferente. Então, tem um grande objetivo, tem uma grande missão que cada um de nós tem. E quando a gente fala em missão, a gente pensa assim, mas eu sou muito inferior ainda, eu não tenho missão nenhuma. E vocês não consideram uma missão? A gente se autoconhecer, a gente se melhorar, a gente ser melhor ali no meio onde a gente está inserido, na nossa família, no nosso trabalho, né? Isso é uma grande tarefa que nós temos que fazer. Isso não é uma pequena tarefa, não, é uma grande tarefa, né? Do aperfeiçoamento, do crescimento, né? E aí, adiantando um pouquinho mais aqui, vamos lá continuar no Livro dos Espíritos. E a gente fica falando, né, sobre essas paixões que a gente tem, sobre o orgulho, egoísmo. Aí vamos ler um pouquinho sobre o que é o egoísmo. E a gente vai entender que ele ainda, né, a gente ainda tem, mas qual é o trabalho que a gente tem que fazer para deixar que esse egoísmo predomine, né? Vamos lá. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo.
Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, né? Então, a gente vê quanto esforço a gente tem que ter nesse egoísmo que ainda tem em nós. Como que a gente observa isso? A gente percebe, né, que esse egoísmo ainda ele é muito evidente ainda em nós, porque a gente ainda está naquela situação em que a gente vê primeiro o nosso lado, primeiro o que nos interessa, o que vai nos beneficiar. Se a gente tiver que fazer uma escolha entre alguma coisa que a gente vai fazer para o nosso benefício, ou o benefício daqueles que estão aqui, né, na nossa família, ou se a gente tiver que fazer um sacrifício maior e escolher um bem que seja coletivo, qual nós vamos ainda fazer? Qual nós vamos, pelo menos, ainda ficar tentados ou tentar? Aquele que beneficia só a nós. É o interesse pessoal que ainda fala mais alto, né? Por isso a gente vê tantas disputas, tanta competição. E a gente estuda na doutrina que os tempos, né, são chegados, os sinais dos tempos, está lá na Gênesis, e a gente fica pensando assim, mas então, o que vai acontecer? Será que são desastres naturais? Que revolução é essa? Que mudança é essa que a gente fala tanto na doutrina? E é essa mudança de paradigma que a gente tem que começar a entender. Porque enquanto a gente está focado no que é bom para mim e eu não estou nem aí com o outro, a gente vai continuar na mesma situação. Quando a gente aprender que um pensamento nosso, que uma atitude nossa impacta todo um coletivo, impacta toda uma natureza, impacta tudo, aí sim a gente vai começar a entender. Porque a gente não vai conseguir ser feliz, a gente não vai conseguir ter paz, segurança, olhando para o lado e vendo que o outro não tem nada. A gente se fecha, às vezes, no nosso mundinho, na nossa bolha, na nossa vida, com as nossas preocupações, e esquece que tem outras pessoas, né, que não tem nada, que necessitam de tudo, necessitam de amor, necessitam de atenção. A gente está vivendo isso, né, nessa fase da humanidade. Antes da pandemia, com a pandemia a gente passou aí, isso ficou mais evidente. Como a gente está precisando de amor, como a gente está precisando de ser acolhido. Como a gente valoriza um abraço que a gente pode dar, um encontro presencial. Né? Nós ficamos privados disso aí e a gente vê o quanto isso é importante. Né? Um encontro com um amigo, uma conversa, um acolhimento, um telefonema, né? A gente sabe o quanto isso faz falta e nós estamos muito necessitados. Eu achei muito legal uma reportagem que eu vi, que domingo foi o Enem, um jovem que se formou em medicina, foi para lá, para o local das provas, né? Ele já passou, e ele foi com uma plaquinha doando um abraço. Ele foi para lá, ele passou, ele falou, eu sei o que é o nervosismo de quem vai fazer prova, dos pais que ficam aqui fora. Então, eu vim oferecer o que eu posso. E foi para lá. Oferecer o que é um abraço, um acolhimento para aqueles pais, para quem estava lá esperando, quem ia entrar para fazer prova, para dar aquele, sabe, aquele abraço, aquela recarga de energia. A gente sabe o quanto é isso importante. E são coisas simples, né? Uma conversa, um bom dia, né? A gente acha isso tudo tão assim, eu vou nos lugares, eu não cumprimento ninguém. Gente, o poder de um bom dia, o poder de um sorriso, né? O poder da gentileza. A gente esqueceu dessas coisas. A gente está tão preocupado, às vezes, em sobreviver, em ganhar dinheiro, né? Em ficar correndo atrás de não sei o quê, com tanta pressa. E não para, às vezes, para conversar, para ver um filho crescer, para ter uma conversa. Tudo é tecnologia. A Ângela falou disso, né?
das crianças que às vezes, hoje em dia a gente está às vezes ali pequenininho, ali criando um tumulto, a gente vai lá, toma um celular aí, ó. A gente dá um celular para a criança ficar lá mexendo e se distrair, né? Mas a gente não pode deixar a criança lá, porque a gente esquece às vezes a criança lá, né? Criança gosta de atenção, de carinho, de conversa, né? De qualidade, isso é qualidade, e a gente anda meio esquecido disso, muito voltado para as nossas necessidades e esquecendo aí, né? Então, essa mudança que está acontecendo é isso, é a gente parar de ficar olhando para o próprio umbigo e olhar para um coletivo, de fazer a nossa parte, né? Em cuidar da vida, em cuidar do outro, em cuidar da natureza. Estamos aí, gente, não é possível que o propósito de 8 bilhões de almas encarnadas seja vir para cá poluir, seja vir para cá acabar com tudo. Não é possível que o propósito seja esse, a gente precisa repensar. Né? É uma escola abençoada, é um planeta que nos oferece todos os recursos. E o que a gente anda fazendo? Né? A gente tem que parar para pensar nisso. Tem que parar para pensar que hoje eu fazer uma coisa, a gente fala, né, de futuro, de sustentabilidade. Mas o que é isso? É a gente usar tudo que a gente tem, mas deixar, né, para as futuras gerações aí, para os pequenos que estão nascendo hoje terem um oxigênio, terem uma água, porque a gente vai usando. É de um orgulho, né, se a gente pensar, porque a gente acha que a gente aqui só tem a gente, né? As outras espécies, isso não interessa, está tudo aí para a gente usar ao nosso benefício como a gente quer. Não, peraí, a gente não está aqui sozinho. Nós temos outras espécies, nós somos um ecossistema, nós somos interdependentes um do outro. Então não adianta a gente pegar e achar que não, eu vou usar e que se dane. Não. Porque se a gente não fizer o dever de casa, nós vamos voltar, nós vamos repetir a série. E nós vamos reencarnar aqui de novo. E se não for aqui, vai ser em outro planeta. Na mesma condição da Terra. Por quê? Porque a gente está marcando passo. A gente não está ouvindo essa convocação. A gente não está nos esforçando. A gente não ouve esse chamado. E depois a gente vai se arrepender. Depois a gente vai querer ser escolhida e não vai ter como, né? Seguindo aqui, ó, vamos lá. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Olha a pergunta de Kardec. É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se faz. A virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Né? Nós estamos falando da maioria, mas nós temos aqui muitos exemplos de espíritos que encarnaram e estão encarnados e vão reencarnar na Terra para nos ajudar, para nos dar o exemplo. Quantos espíritos nós temos? Muitos e muitos exemplos. Né? A gente conhece meia dúzia, porque, né, a gente conhece a história, a gente sabe, mas muitos anônimos, muitos espíritos aí evoluindo, preocupados com a evolução, preocupados aí em desenvolver, em trazer conhecimento, em trazer oportunidades de como agir. Porque Deus também não podia deixar a gente aqui só encarnado no meio de espírito inferior, só espíritos egoístas, não. Nós temos muitos exemplos, né? E exemplos, às vezes, do nosso lado, que a gente desconhece, né? Aquele vizinho, aquela pessoa que na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, estão ali preocupados com o bem-estar coletivo, preocupados em fazer a sua parte, né? Sendo exemplos para que a gente ali olhe para eles, para que a gente, né, se estimule, não para que a gente desista, né? Porque às vezes a gente pensa, não,
estudar o evangelho me dá um cansaço, me dá um desânimo, estou tão inferior. Mas nada dá saltos. Nem Jesus. Jesus não foi criado perfeito. Jesus foi um espírito como todos nós, criado simples e ignorante. Fez a sua evolução, lógico, em outros planetas, em outras paragens. Quando aqui encarnou, já era um espírito puro e evoluído. Mas que também fez a sua trajetória. Não tem ninguém criado perfeito, não. É a mesma origem para todos nós. É o mesmo ponto de partida. O que vai diferir é o que a gente vai fazendo, é o que a gente vai, é a velocidade, né, é o ritmo que cada um de nós vai tendo. Então, eles vêm para nos ajudar nesse processo, para nos acelerar aí, né? É o objetivo da doutrina espírita. Nos fazer entender que esse mecanismo ele existe, que nós estamos aqui evoluindo, que nós não vamos deixar de existir. Né, que a morte, como disse muito bem a Sueli, é um fenômeno pelo qual todos nós vamos passar, que não vai nos aniquilar, que não vai deixar com que a gente deixe de existir, não. A morte, o fenômeno da morte, nada mais é que a desintegração dessa constituição física que nós estamos agora aqui tendo. Mas vamos retornar para o plano espiritual, somos espíritos, junto com o nosso perispírito, que nunca... A gente se separa dele, mas a gente não deixa de existir. A gente não desencarna e vira fumacinha, né, e perde a nossa individualidade, perde todo o nosso esforço de evoluir, porque a gente está aqui, a gente sabe que não é fácil, então a gente volta para lá, está tudo perdido? Não, claro que não. Nem os nossos queridos que já nos precederam no plano espiritual. Né? Poucos dias foi a Gal Costa, hoje foi o Erasmo Carlos, né? A festa de arromba agora, é lá no plano espiritual, né? Ainda brinquei, ainda falei. Desencarnou, né? Passamos por isso várias vezes, nesse processo de aperfeiçoamento, de vir aqui, de melhorar. E se a gente não conseguiu, a gente tem uma outra oportunidade. Isso é ou não é justo? Isso é ou não é condizente com um Deus perfeito, com um Deus todo amor? Né? Não poderia deixar a gente conviver com os nossos amores, e às vezes nos esforçar ali em conviver com aquele ente querido que é difícil, e às vezes a gente no esforço ali grande para ter paciência, né, para ter calma, ter aquela indulgência, aquele amor, e tudo isso ser perdido. Claro que não, nós vamos continuar sempre evoluindo, né? Então é muito grandiosa essa oportunidade da gente estar aqui. A gente tem que entender, tem que aceitar que presente a gente está tendo, né? E diante dos obstáculos, se fortalecer, ter fé. Por isso vai passar. Passa, gente, tudo passa. Né? Os momentos bons passam, os ruins também passam. Né? Tudo passa. Né? É na hora que a gente está ali no sufoco, é se conectar, é se fortalecer pela fé, pelo entendimento. Nossa, isso fortalece. Não vai nos poupar, né? Porque a gente acha que a gente aqui vai ter uma felicidade. Né? Eu não queria ter problema, eu queria que tudo estivesse bem. Não, mas aí a gente ia estar lá, sentado, parado. Né? Ó, levanta isso, esse é o desafio. Vai evoluir, vai botar em prática. Né? É isso aí que a gente é convidado o tempo todo e que a gente tem que estar ligado. Né? Qual o meio, a questão 917, né? Qual é o meio desse destruir o egoísmo, pergunta Kardec. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda, muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais.
O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo, né? Enquanto a gente, né, focar na personalidade, tem que ser do meu jeito, eu sou assim, né, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né, eu sou assim, eu nasci assim, quem quiser que goste de mim, que me aceite. Meu Deus, que coisa horrível. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente age dessa forma? Muitas vezes. Querendo ter razão, querendo ter controle. Não, tem que ser da minha maneira. Aí, às vezes, chega uma pessoa... Quantas vezes, meus queridos, é muito interessante a gente observar isso. A gente está diante de um dilema, de um problema, de um obstáculo na nossa vida, e a gente quer superar aquilo e a gente não consegue. Né? E aí vem uma pessoa de fora, né? Um amigo, alguém que a gente nunca viu, sei lá. Fulano, por que você não faz desse jeito? Aí você fala, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Como que eu não vi isso antes? Como é que eu não pensei? Porque geralmente quando a gente está envolvido dentro de um problema, a gente não vê a solução. A gente está ali e a gente bloqueia, né? A nossa racionalidade, a gente bloqueia, principalmente quando tem muita emoção envolvida, e pronto, a gente fica burro, a gente não vê nada. Né? E aí, à medida que o outro chega e não está dentro do problema, ou quando a gente se distancia, né, a gente dá um tempo, a gente vai fazer outra coisa, parece que a solução vem correndo atrás da gente. Todo mundo passa por isso, todo mundo experimenta isso. Por quê? Por causa disso, porque a gente foca muito na gente, nas nossas necessidades, e às vezes vem o outro, age assim, faz assim, porque você... E aí a gente consegue o resultado que a gente sempre quer. Ou quando a gente pede muito, né, uma coisa, a espiritualidade, que a gente deseja muito que uma coisa aconteça, e aquilo não sai como a gente planejou, pronto. Não é possível. Eu peço e nada acontece do jeito que eu quero. Mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente precisa. Ali, às vezes, vai estar um grande aprendizado, uma grande oportunidade de olhar para dentro. Por isso que as coisas não são como a gente quer, são como a gente precisa. Né? A gente sabe que a espiritualidade, que Jesus, que Deus sabe do que a gente precisa, antes do que a gente pede. A gente pede porque, né, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que falar, olha, dá uma ajuda aí porque está difícil. Mas eles sabem, e chega tudo na hora certa, na medida certa, só que não da forma como a gente quer, como a gente enxerga que seja. Tem que ser assim, assim, assado. Não, não é, é completamente diferente. E aí a gente fica, meu Deus, mas por que isso? Não é por quê, é para quê? Qual é o objetivo? Né? Ou uma situação que se repete na nossa vida, às vezes a gente passa situações, aquilo se repete, até a hora que a gente desperte, agora eu entendi. E nunca tem a ver com o outro. O outro é um instrumento, muitas vezes, tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa transformação. O outro está sendo um instrumento para trazer, eu agi assim por causa de fulano. Não, mas o que fulano está trazendo? E a gente vai fazer escolhas. E está tudo bem também, porque a gente, na maioria das vezes, faz escolhas que são equivocadas e tá bom, a gente também aprende. A gente está sempre aprendendo, né? Porque somos espíritos imperfeitos, então a gente também não pode achar que vai fazer escolha certa o tempo todo. Na maioria das vezes não vai. Mas aquilo ali também não está perdido, aquilo ali também entra na nossa bagagem, também entra na nossa experiência, faz com que a gente veja aquilo ali de uma outra forma, por um outro ponto de vista, né? Então a gente tem que entender também que a gente valoriza muito a nossa personalidade, a gente é muito apegado. E também, no tempo certo, ela vai ficar, né? Fica aqui, tudo vai ficar aqui. A gente não vai levar nem o nosso corpo físico ao instrumento, ele é um instrumento. Então ele vai ficar aqui e vai ser transformado aí nesse grande laboratório da natureza. Mas a essência, o espírito, esse não.
Esse é eterno, esse é indestrutível. Né? Então, vale a pena todo o esforço que a gente faz de estudar a doutrina, de se autoconhecer, de admitir, sim, realmente, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito orgulhosa, eu acho que tem que ser da minha maneira, e às vezes não é. Né? Ser humilde, meus queridos, eu acho que é um grande desafio que nós temos. Né? Porque a humildade, ela requer paciência, ela requer calma, ela requer, né, muita coragem, porque a gente admitir realmente eu tenho isso. Não é bom, é desconfortável, é desagradável, mas não tem outra saída. Né? É trabalhar a humildade, falar, meu Deus, eu estou aqui, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, olha, eu estou sendo instrumento aqui, que as coisas saiam de acordo com o que eu precise, do que seja bom para mim. E tudo o que acontece, por mais que a gente ache que não seja bom, tem um grande aprendizado, tem um grande bem muitas vezes. Só que às vezes a gente demora para entender, né? A gente tem pouca compreensão, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando e a gente vai avançando. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais do que os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo, quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que, em geral, não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Né? Então, quando a Ângela fala do festim de bodas, né, que somos convidados a participar, é isso. É o reino dos céus. Mas o que nós estamos fazendo com esse convite? Nós estamos deixando passar? Ah, não, tem coisa mais importante para fazer. A gente sabe, gente, que tem muitas pessoas que não querem se ligar, não querem saber, né? Tem uma parcela da população que não quer que está aqui, né? Como dizia Zé Manel, a gente está mais para o perfume, para o cheiro do churrasco do que para o perfume das rosas, né? Então, a gente está, às vezes, preocupado aqui e a gente esquece. De repente, né? É um desencarne, de repente uma doença, de repente um querido nosso desencarna e aí a gente se liga. Falei, olha o alerta, olha o que nós estamos fazendo aqui, o que você está fazendo com o seu tempo, como que a gente está aproveitando essa experiência, como a gente está empregando o nosso tempo. Será que eu estou me esforçando? Será que eu não estou deixando esse egoísmo falar mais alto? Né? Essa observância, esse olhar mesmo de amorosidade, de paciência com a gente. Né? Consciência é remédio. Né? A gente tomar consciência do processo, de onde a gente está e também de onde que a gente quer chegar. O que nos espera é importante, porque isso nos fortalece, isso nos incentiva. Tem hora que a gente quer desistir. Quem de nós? Tem hora que fala, gente, cansativo isso, estou cansado. Para o bonde que eu estou a fim de descer. Né? Ah, coisa cansativa. Ter que ficar prestando atenção no que eu penso, ficar atenta, me vigiando, coisa cansativa. É cansativo. Eu concordo, é cansativo. Mas se a gente não faz isso, a gente fica aí, entra dia, entra mês, entra ano, sai ano. De repente, estamos aí à porta da desencarnação. E aí? O que eu fiz? Aí chega no plano espiritual, ah, meu Deus, quanto tempo perdido. Podia ter aproveitado, podia ter largado aquilo lá, ou podia ter equilibrado, né? Podia ter focado mais aqui, está tudo bem, a gente vai ter outra oportunidade. Mas vamos aproveitar essa, vamos estar atento a isso. Né? No que eu posso fazer?
né, mudar, gente. A gente sabe o quanto é difícil a gente administrar, ou pensar, ou prestar atenção no que a gente está pensando. A gente fica tão automático, né? A gente, às vezes, vive a síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury fala muito disso, porque, às vezes, a gente fica ali no automático e não olha para o outro, não acolhe. Né? Tanta gente aí com depressão, tanta gente aí cometendo, tantos irmãos que acham que o suicídio é a porta de sair, que é a resolução para os problemas. Tanta gente deprimida. Gente, mas tem tanta coisa para a gente fazer. Tem tanta gente precisando de ajuda. Né? Tem tanto trabalho que a gente pode fazer. Tantas instituições aí precisando. A gente tem o Laje. Que felicidade. Foi agora, dia 6 de novembro, a gente está lá no Laje. 3 anos que os vovôs não recebiam ninguém, que a gente não podia fazer festa. Que alegria ir lá. Que alegria ver aquela casa. Né, colhendo, cuidando, de uma forma tão maravilhosa. Como foi bom estar ali reunido com as pessoas. Né? A gente sabe também que relacionamento não é fácil. Tem hora que a gente não quer estar com ninguém, tem hora que a gente quer fugir, que a gente quer se enfiar no meio do mato. Ai, coisa chata. Gente, lidar com as pessoas não é fácil, não. Relacionamentos não são todos fáceis, não. Né? Não, claro que não. É um desafio que a gente tem. E começa dentro de casa, né? Começa ali na intimidade, começa ali, é ali que começa. Né? Porque às vezes é fácil a gente exercitar o amor e a caridade do portão para fora, mas do portão para dentro, a gente sabe o quanto isso é desafiador. E a gente acha pouco? A gente acha pouco? Essa missão que a gente tem não é pouco nada. É bastante, e a gente é muito ajudado, né? Para a gente colocar em prática tudo isso aí. Vamos aqui para a gente terminar no capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem no mundo. Né? É uma passagem aqui que faz a gente refletir e é bem legal. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Né? E vamos prestar atenção aqui, olha que legal. Ó. Elevai o vosso espírito, né? Pedindo ajuda através da prece. Né? Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições. Ou seja, muitas vezes a gente pede ajuda, a gente se conecta com a espiritualidade, e aí eles vêm nos ajudar, mas não encontram a porta aberta, não encontram a nossa vontade, não encontra a gente com disposição para ajuda. A gente pede, mas na hora que ajuda, principalmente quando ela vem de uma forma diferente do que a gente acha que tem que ser, do que a gente precisa, do que a gente merece, a gente se fecha, não quero. Imagina, gente, eu falo anjos da guarda, é porque já são espíritos acima, né? Porque, a gente dá trabalho. Uma hora quer, outra hora não quer. Mas o que vocês querem, gente? Afinal, né? A gente deve ter um trabalho danado para os anjos da guarda. Ainda bem que eles são superiores. Os espíritos que nos ajudam são mais evoluídos um pouco do que a gente, porque senão a gente deixa eles doidos. Uma hora você quer, aí aqui, tá bom, vamos ajudar. Leva lá ajuda para a pessoinha lá. Aí quando chega ajuda, não, isso eu não quero, assim eu não quero. Aí já mudou de ideia, já quer outra coisa. É complicado. Então, assim, a gente pede, mas a gente também tem que estar aberto. A gente também tem que estar receptivo. É igual aqui na hora do passe. Né, que a gente fala para a gente manter os pensamentos elevados, para estar aberto, porque às vezes a gente, né, recebe fluidos maravilhosos da espiritualidade e a gente está igual um guarda-chuva. Assim, ó, o guarda-chuva está aberto porque a gente não está aberto, a gente está pensando em 1000 coisas, mas não está aqui. Quer ver outra dificuldade é essa?
viver o momento presente, né? Que dificuldade que a gente tem com isso, né? Ou a gente perde energia com o que já passou, está agarrado com o que já foi, ou a gente está preocupado com o que vai ser. Um já foi, o outro nem chegou. Onde nós estamos agora. Olha o desafio que é, né? Quantas vezes a gente está ali num lugar, mas a gente não está ali. A gente está de corpo presente. Sabe nem o que está se passando, porque a gente não está ali com a nossa presença, com o nosso amor. E quantas vezes o que a gente precisa é da presença do outro. É o outro estar sentado ali do lado, só escutando. Que caridade é escutatória. Escutar. Né? Escutar o outro. A gente não sabe escutar. A gente só quer falar, só quer falar, só quer falar. Aí o outro fala, só quer falar. Escuta. Só isso. Às vezes, só de você escutar o outro, você não abriu a boca. Mas fala, nossa, você me ajudou tanto. Mas eu não falei nada. Mas não é para você falar, meu filho. É para você escutar. É para você praticar isso, porque o outro quer escutar, ele quer dividir, ele quer partilhar. Olha quanta coisa a gente tem para aprender. E a gente acha que é pouco? Não, é bastante, mas a gente tem que prestar atento. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Prestar atenção, estar atento nas pequenas coisas que fazem muita diferença. Na nossa vida e na do outro também. Né? Só que se a gente está distraído, a gente deixa passar. Né? Então vamos estar ligados aí. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais numa vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Outra coisa, né? Às vezes a gente quer aquela vida contemplativa, não, eu faço tudo, eu vou no centro e tudo, mas eu tenho um pouco de dificuldade de conviver, então eu prefiro ficar na minha bolinha, né? E a gente já viu o quanto isso é desafiador, né? Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade. Mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho semblante do que vos amam e dirige. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Né? Então não é também, né, se cobrir daquela... eu gosto quando o Rogério fala isso, porque ele fala que a gente vai falar do Evangelho, a gente abaixa a voz, a gente fica com a boca mole, a gente fala devagar, né? Eu adoro quando eu falo isso. E me lembrei de Zé Manel, quando a gente estava no programa, ele falava, ele me chamava de Albinha, aí dava um petelequinho aqui na minha testa, falava assim, se você não ficar esperto, eu vou chamar outra pessoa para vir, hein? Você fica atenta aí, sem ficar, porque a gente tem que ter, né? Falar da doutrina espírita é isso. A gente tem que se sentir bem,
A gente tem que falar de uma coisa que nos alegra. Né? Porque às vezes a gente fala, estou tão longe do evangelho, aí a gente muda a voz, a gente, né? A gente faz isso naturalmente e não precisa. A gente pode ser do mundo, a gente pode aproveitar as coisas boas do mundo, a gente pode viajar, a gente pode passear, né? A gente pode dançar, a gente pode fazer o que a gente quiser. Né? Não tem que ser isso, porque às vezes a gente olha e a gente se coloca nessa postura de anjo que nada. É a gente que vem falar aqui então, nossa, né? Quem está aí, olha lá, tão calma, tão evoluída. Né? Eu que sei, né? Em casa que sabe, o povo que sabe, né? O esforço que é. Então, a gente precisa disso, falar da doutrina com, sabe, para cima, com alegria, porque é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem. Que a gente saiba aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo. E não é pouca coisa, né? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.